Olá, meus amigos, que saudade de vocês, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre o teu lar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Falando com Deus. Desde já eu quero te alertar, coloca aí o seu copo com água, prepara aqui, ó, o meu já está aqui, prepara o seu copo com água, porque num determinado momento nós estaremos consagrando este copo com água, a fim de que o poder de Deus esteja sobre esta água, a fim de curar, de transformar, de libertar, a fim de fazer tudo aquilo quanto a sua fé assim o determinar. Que prazer imenso estar aqui, podendo entrar mais uma vez dentro do teu lar. É claro que com o teu aval, dois não vão caminhar juntos se um não quiser, não é verdade? Muito bem, nós estaremos aqui neste programa, trazendo para vocês o quadro Mensagem de Fé, com a nossa querida Deise. Também o quadro Restaurando Vidas, que é onde a gente faz a mensagem, traz a mensagem, a palavra de Deus e consagramos aí então um copo com água e também um musical com a nossa querida Lívia. Fique conosco em nome do Senhor Jesus Cristo, porque este programa está recheado de bênçãos para com a tua vida e para com o teu comércio, para com a tua família, enfim. Todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Vocês viram que maravilhoso foi o resgate daqueles meninos, aqueles 13 garotos, jogadores de futebol com seu treinador, lá naquele lugar, como é que chama mesmo? Na Tailândia, isso, na Tailândia. Nós estivemos aqui orando por eles, né, no programa anterior a este, e Deus respondeu com grande poder e milagre. Que maneira maravilhosa! Aquilo que talvez parecia impossível aos homens, falaram inclusive de até 4 meses levaria ali para que eles fossem resgatados ali, visto que é uma época de muitas chuvas e a tendência era que aquela caverna fosse inundada por águas, por muitas águas, mas o Senhor atendeu a oração, não somente nossa aqui, nós somos somente um grãozinho de areia em meio a tantos, né, que tem espalhado pelo mundo, mas o Senhor atendeu a oração de muitas pessoas, de milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas espalhado por todo o mundo, fazendo oração, pedindo ao Senhor, cada um ao seu Deus, e o Senhor Deus, que é o único Deus dos céus, o único Deus que há na terra, Ele respondeu, e em menos de 7 dias, esses meninos foram todos tirados, juntamente com o seu treinador, foram todos tirados, e entraram em notoriedade, né? Eles passaram a ser conhecidos, ou seja, onde Deus coloca a sua mão, ali não tem mais como ficar escondido, não tem mais como ficar em oculto. Deus, com toda certeza, seguirá abençoando aquelas crianças, o treinador também. Deus, com toda certeza, está com seus olhos voltados agora para a Tailândia, que até o seu governante, o governante daquela província, agradeceu as muitas orações e falou, olha, nós conseguimos esse resgate dessa maneira porque os povos se uniram num só intuito. Será que essa não seria a solução para a humanidade, a união de todos os povos? Bom, se eu não sei, eu só sei que Deus trabalha para a paz de todos nós, uma paz comum e para a união de todos os povos. Olha que bacana, olha que legal, diz o Salmo de número 126, olha aí que bacana, o Salmo de número 126, ele diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, como um sonho, foi como um sonho, diz o salmista. E então nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas. O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Olha que maravilha. Me parece peculiar, né, esse salmo hoje para nós. Parece muito peculiar esse salmo porque aquele povo entrou em angústia.
Alguns pais daqueles meninos ainda estão distantes dos seus filhos, mas agora eles estão separados somente por um vidro. No hospital, por causa da quarentena, eles estão ali separados somente por vidros e não mais por uma caverna escura, sombria, não mais por uma caverna onde tem bichos de peçonha ali, os escorpiões, talvez serpentes, né? Morcegos, doenças de todas as espécies, coisas, lugares onde o ser humano ele não tem condições de sobreviver. Mas ali o Senhor Deus esteve com eles em todo o tempo e fez coisas grandiosas para cada um deles. E assim também eu posso te anunciar hoje, com toda certeza, nós estaremos num determinado momento trazendo o seu nome à oração. Portanto, use aí os nossos canais, as nossas mídias, para passar o teu nome, para enviar para nós o teu nome, para que nós possamos colocar não só nessa programação, mas também no nosso caderno de oração lá na nossa comunidade Monte Santo do Senhor. E estar orando por você, estar orando para que Deus faça coisas grandiosas, a fim de que o teu coração se alegre, a fim de que o teu coração esteja completamente comprometido somente com alegria, e não mais com a tristeza, não envolto de escuridão, como se tivesse nessa caverna aí que os meninos estavam. Saiba que Elias, ele esteve numa caverna escura durante muito tempo, e dali o Senhor Deus o resgatou com mão forte, com braço forte. Saiba que os nossos antepassados estiveram durante mais de 400 anos escravizados no Egito, e ali construindo, amassando barro com palha, a fim de construir para os outros, e ali eles choravam, angustiados, mas o Senhor Deus ouviu o seu choro, e enviou-lhes a ajuda que eles tanto necessitavam. Assim como este Deus ajudou neste tempo a vida daqueles 13 meninos dentro daquelas 13 pessoas dentro daquela caverna, o Senhor Deus também envia ajuda para você. Basta crer, basta acreditar neste Deus que, ainda que invisível, Ele é real, Ele é verdadeiro. Nós estaremos aqui também com o quadro Restaurando Vidas, com uma pergunta: o que está te impedindo de revelar a sua verdadeira identidade? Porque todos nós temos uma identidade, aquela que é conhecida pelos homens na terra, aquela pelo qual nós somos identificados pela sociedade, pelo seu sistema, e a identidade cujo qual o Senhor Deus nos vê. Qual é a tua identidade? Será que você tem negado a sua própria identidade neste tempo no qual nós estamos vivendo? Nós, o povo desta safra, porque nós seremos colhidos. Num determinado momento, nós seremos todos colhidos. Então, eu posso julgar assim que somos de uma única safra, de uma mesma safra, neste atual tempo. Depois virão povos de outras safras, que por sua vez serão recolhidos ao seu tempo. Mas hoje, qual a sua identidade? O que é que está te impedindo de assumir a sua verdadeira identidade diante dos homens, diante do povo de Deus, diante do seu próprio povo, enfim, tá bom? Então, no quadro Mensagem Restaurando Vida, nós estaremos falando um pouco, dando um pouco da direção de Deus a respeito disso, ok? Agora eu quero pedir para que você fique aí, que nós voltamos já já com o quadro Mensagem de Fé com a nossa querida Deise, e ali, enquanto isso, você vai aí, enviando o seu nome para oração, fazendo seus pedidos de orações, e que nós traremos aqui diante deste quadro em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou para um breve comercial e eu volto já já com você com o quadro Mensagem de Fé. Fique aí que eu volto já já. Deus os abençoe. Hoje nós viemos conhecer uma empresa alemã fundada em 1851, que com toda a sua história tem proporcionado em um dos seus braços soluções em aquecimento através de infravermelho. Esse sistema de aquecimento por infravermelhos tem vantagens significativas em relação aos sistemas por convecção.
Não requer contato com material, nem meio intermediário de transferência de calor. O tempo de resposta reduzido ao acionamento e desligamento. Aquece precisamente o local e pelo tempo necessário. São especificados de acordo com as características do material a ser aquecido. E isso proporciona uma economia de energia e aumenta a velocidade de produção. Eu quero convidar você a conhecer a Ereus Nobel Light, que fica aqui na rua Blindex, número 134, em Piraporinha, na cidade de Diadema. O telefone 11 3579 9325. Você pode entrar em contato também através do e-mail fred.baruch@ereus.com. Vem conhecer a Ereus, vai trazer muita economia para você. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Essa é a última oportunidade para você comprar o melhor da moda inverno com preço de fábrica. Fame, Feira da Moda Inverno. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Fame, no Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Olá, meus amores, voltamos com o nosso quadro Mensagem de Fé. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje ele está muito bacana, muito importante, ele vai nos ajudar. Hoje ele quer abrir os nossos olhos, de fato, como o pastor Augusto aqui já disse desde o início desse programa, hoje Deus ele quer trazer à existência a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade. Então, desde já, eu quero agradecer aí a vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, pela nossa TV, que Deus os abençoe, que Deus consiga alcançar o coração de vocês, aí onde vocês estiverem, consiga alcançar o lar de vocês, que a luz do Senhor, ela brilhe aí dentro dos lares de vocês, em nome de Jesus, tá? A pergunta do nosso tema de hoje é a seguinte: você gosta de ser exclusivo ou exclusiva? Vocês gostam de exclusividade? Eu gosto. Vamos imaginar que dentro de um relacionamento, nós gostamos de ser exclusivos para o nosso parceiro, não é verdade? Não gostamos, eu pelo menos não gosto de dividir o meu parceiro com ninguém, com nenhuma outra mulher. E acredito que ele também não goste de me dividir como mulher com nenhum outro homem. Nós gostamos de exclusividade dentro de um relacionamento. A maioria de vocês que estão aí me assistindo provavelmente tem esse mesmo pensamento, né? Porque sofrer uma traição, uma infidelidade é algo que de fato nos atinge muito, né? Nos magoa muito, causa uma grande destruição, um descontentamento com a pessoa, com o nosso parceiro ou a nossa parceira, enfim. E olha que bacana, se nós analisarmos o ponto de vista de Deus para conosco, nós temos um relacionamento com esse Deus. E Ele também gosta de exclusividade dentro deste relacionamento com Ele. Mas como assim, Deise? Como que Deus gosta de exclusividade? Mas Deus é Deus. Deus, você acha que Ele está se importando comigo que sou tão pequena aqui, nessa terra? Sou só eu, no meio de tantas outras pessoas? Pois eu te digo com toda certeza que Deus, Ele quer de você exclusividade. Deus, Ele deseja que você faça dele exclusivo. Faça com que ele seja, de fato,
o teu único Deus, o Deus da sua vida mesmo, sabe? Assim como você faz do seu esposo, o seu esposo, o querido, ao qual você não tem olhos para nenhum outro, e assim você, homem, faz da sua esposa, enfim, namorada, seja lá seu companheiro ou companheira, tá? Então, Deus hoje, Ele está falando com a gente o quê? Ele quer de nós a nossa exclusividade. Ele quer extrair de nós essa identidade que talvez entre os filhos dele, porque ele tem muitos filhos espalhados pela terra, e alguns dos filhos dele ainda de fato não assumiram essa identidade, ou seja, não assumiram essa exclusividade, não o fizeram exclusivo na vida de cada um deles. E hoje ele quer tratar isso nas nossas vidas. Olha que bacana o que diz a palavra do Senhor lá em Isaías 42:8. Tem um versículo que nos prova isso que eu estou falando. Deus diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que imagens recebam o louvor que somente eu mereço. E diz mais, assim como nós temos ciúmes do nosso cônjuge, Deus tem ciúme, um ciúme intenso pelas nossas vidas. A Bíblia diz em Tiago 4:5 que o Espírito de Deus sente ciúmes de nós. Ou seja, como que o Espírito de Deus sente ciúme de nós? Quando nós damos louvor, quando nós adoramos a outro Deus, a outros deuses, a qualquer outra coisa que não seja a Ele. Quando nós damos a glória, sabe, das nossas vitórias, dos nossos milagres, a outros deuses que não seja a Ele. Eu acredito, como foi dito aqui desde o início, que o mundo inteiro, como o pastor Augusto disse, o mundo inteiro se reuniu, cada um fez ali a sua oração, clamou ao seu Deus, mas só existe um Deus na face da terra. E esse Deus tem um nome que é acima de todo e qualquer outro nome. E esse Deus é quem fez o milagre, porque eu creio que foi esse Deus, o Deus ao qual eu sirvo, o Deus ao qual Ele está falando com você agora aí no teu lar, no teu coração, Ele está falando com você. Foi esse Deus maravilhoso, grandioso, que arrancou aqueles meninos, que salvou aqueles meninos daquela caverna. Olha só que bacana. Para provar que Ele é Deus e que não tem outro, que não existe, olha, vou ser muito bem claro aqui, que não existem imagens de esculturas, que não existem nenhum outro tipo de deuses que são clamados, que são buscados maior do que Ele. Olha, tem uma história que eu me lembrei. E antes de contar essa história para vocês, eu quero dizer uma coisa. Até ontem à noite, eu estava com um tema para passar a vocês hoje. E que não tinha nada a ver com isso que eu estou falando agora. E durante a noite, por incrível que pareça, não sei se todos acreditam nisso, mas eu acredito que Deus fala comigo através de sonhos também. E durante a noite, Deus, Ele me disse que eu deveria falar sobre isso. E até mesmo essa história que eu vou contar para vocês, foi a história que durante o sonho eu me via falando aqui para vocês. E olha que bacana. Havia um jovem cristão, acreditava muito em Deus. Ele, na verdade, foi levantado como um profeta. Deus o escolheu como um profeta. Profeta, o que é um profeta, Deise? Você que está me assistindo que não sabe, eu não vou na igreja, eu não conheço, mas profetas são pessoas que Deus escolhe nessa terra para proferir, ou seja, para dizer palavras de bênção sobre a tua vida. Palavras são usadas por Deus para levar as boas novas do Senhor para a tua vida, para a vida de quem Deus mandar que eles façam isso. E aí o que aconteceu? Esse jovem era um profeta. E ele
simplesmente o que aconteceu? Ele se levantou num belo dia com Deus o incomodando, pedindo que ele fosse visitar uma determinada senhora. E ele já sabia que essa senhora, ao qual Deus estava o incomodando para visitar, fazer uma visita e falar do amor de Deus para ela, essa senhora era muito religiosa. Muito religiosa. Dentro da casa dela, ela tinha muitas imagens de esculturas e só parando aqui, só para que vocês possam entender. A Bíblia nos diz, na Bíblia de todas as pessoas, a Bíblia do católico, a Bíblia do evangélico, ela não tem diferença. As mesmas palavras que estão escritas na nossa Bíblia, estão escritas na Bíblia do padre que faz ali a missa dele aos domingos, não tem diferença. A palavra de Deus, ela é uma só. E lá em Salmo 115, para mostrar para vocês que o que eu estou falando, eu não estou falando de mim, eu estou falando daquilo que a palavra de Deus me ensina, e está escrito isso. A palavra de Deus diz em Salmo 115, lá a partir do versículo 1, vai até o 9, mas eu vou só resumir aqui para vocês. Diz que as pessoas fazem ídolos para que eles possam adorar. E esses ídolos são feitos por mão de homens, são feitos com gesso, com barro. Eles têm boca, mas eles não falam, eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm mão, mas eles não conseguem apalpar, pés, mas eles não conseguem se locomover. Tem nariz, mas não conseguem sentir qualquer tipo de cheiro. E tem boca, mas não falam. Eles são mudos. E a Bíblia diz, Deus ele é muito, muito insistente nessa passagem, nessa palavra, e tem entre outros versículos também ao qual ele fala, que não existe esses deuses a quem o adora, quem adora a esses deuses feitos de barro e mãos de homem, ficarão engessados como eles são engessados. Mas aquele que de fato acredita em Deus, este confessará e clamará ao Senhor, o nosso Deus, e confessará que Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso único e suficiente Salvador, Ele é o nosso único socorro, Ele é o nosso único Deus, Ele é o Deus das nossas vidas de fato. Isso está escrito lá em Salmo 115. E aí esse jovem rapaz, sabendo já, por conhecer essa senhora, saber que ela era devota dessas imagens de escultura por toda a casa dela, ele pensou, né, Deus está querendo que eu vá até ela e a convença de que Deus, ele é Deus e ele não está presente nessas imagens de escultura. Ele não faz parte, né, desse tipo de adoração. A adoração ao qual ela devota a esses deuses não chega a Deus. Não chega a Deus. E aí ele foi lá, pegou a Bíblia dele, pôs embaixo do braço, fez a caminhada dele, só que no meio do caminho ele passou em frente a uma loja que vende artigos religiosos, imagens de esculturas, enfim. E ali Deus falou assim, você vai parar e vai entrar dentro dessa loja e você vai comprar a maior estátua, porque isso para mim é nada mais do que uma estátua de gesso. Você vai comprar a maior que tiver dentro dessa loja e você vai levar contigo a essa visita a essa senhora. E aí ele, acreditando na palavra do Senhor e conhecendo-a muito bem, não crente naquilo que, né, ele não acreditava em imagem de escultura. E aí ele contestou a Deus, ele falou, eu só posso estar ficando louco. Deus já, como que eu posso entrar, como que eu posso ir até a casa dessa mulher para falar que ela está vivendo num engano, num mundo de religiosidade, que meu Deus, ele não tem nada a ver com religiosidade. E como que eu posso ir até a casa dela e levar para ela uma imagem de escultura ainda maior de todas? Para mim isso é uma vergonha como cristão. E aí Deus então incomodou de novo, o incômodo que ele sentiu foi tão grande, foi tão forte, que ele voltou, entrou naquela loja
e comprou a maior de todas as imagens de esculturas que ali vendia. Chegou na porta da casa daquela senhora, o que ele fez? Ele bateu. Quando ela saiu na porta e que ela viu aquele jovem que ela sabia que era um jovem de Deus, mas acompanhado perto dele de uma imagem que quase chegava pela metade dele, de uma imagem de escultura, então ela mandou que ele entrasse e ali naquele mesmo lugar onde ela estava, na porta da casa dela, ela se ajoelhou diante de Deus e realmente disse a seguinte frase: agora eu reconheço que o Senhor existe e que o Senhor é Deus e a partir de hoje eu só servirei, adorarei ao Senhor. E aquele rapaz, sem entender absolutamente nada, olhou para ela, ficou olhando aquela cena dela ajoelhada no chão e com as mãos estendidas para o céu e adorando a Deus e, enfim, agradecida a Deus. Aí ela levantou, abraçou ele, beijou ele, e ele não entendeu, e ele perguntou a ela o que estava acontecendo. Então ela falou assim: Deus já havia me incomodado muitas vezes a respeito das imagens de escultura, da forma como eu dizia que o adorava. Mas eu, com o meu coração ainda um pouco voltado para a religiosidade, não conseguia então acreditar, porque os meus ensinamentos de anos foram esses, que eu deveria fazer promessas, que para mim conseguir um milagre eu ficaria tanto tempo sem cortar o cabelo, ou subiria de joelhos em tal lugar, ou prometeria algo diante dessas imagens e elas me concederiam. Mas eu estou sendo confrontada há dias quanto a essa verdade que me foi pregada durante anos na minha vida. Que me foi imputado como prática na minha vida. Então eu pedi a Deus que Ele me enviasse um servo dele e que esse servo dele trouxesse uma imagem, a maior de todas, até a minha casa. Então se ele fizesse isso, se ele conseguisse fazer isso, então eu seria convencida de que as minhas práticas seriam erradas e eu largaria tudo. E eu simplesmente largaria, abriria a mão de tudo, o que eu havia aprendido até então, e iria somente adorar a Deus. E ali aquele servo, ele entendeu o quanto era maravilhoso, sabe, o agir de Deus, que ele não entendeu a princípio, e que se talvez a identidade dele não estivesse de fato sido firmada, estivesse firmada em Deus, em Jesus Cristo, ele ia deixar passar uma grande oportunidade de salvar uma vida. E ali aquela mulher se converteu a Deus de fato, converteu o teu coração a Deus de verdade e passou a adorar somente a Deus. Olha só que bacana. Hoje, talvez eu seja uma pessoa, talvez não, eu sou uma pessoa muito simples, sou uma pessoa como você que está me assistindo aí. Sou muito simples. Eu tenho os meus erros, assim como vocês também erram, mas hoje o Senhor, Ele me mandou até você, como Ele mandou aquele servo até a casa daquela senhora. E Ele está me mandando para te avisar que Ele quer ser o seu Deus e que você não precisa de intermediário. Você não precisa que ninguém intermedie teu milagre com Ele. Já existiu um que fez isso através do sangue dele, que foi Jesus Cristo. Ele foi crucificado por nós, para que então nós tivéssemos livre acesso a esse Deus, para que a gente não precisasse mais ter ninguém como intermediário de nada nas nossas orações, nas nossas petições. A única coisa que Ele nos ensina é que sempre quando orarmos a Deus e pedirmos algo a esse Deus maravilhoso, que nós então pedíssemos, orássemos em o nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Esse é de fato o nosso intermediador com Deus, entre você e Deus. Só existe um, que é Jesus Cristo. Então, eu hoje, como um papel desse servo de Deus, estou aqui enviando a você essa mensagem
para que então você entenda que você não precisa então pagar promessas, fazer ou acontecer, ou continuar agindo como talvez os teus antepassados até então agiram. Que Deus hoje Ele quer te libertar e quer ter um relacionamento com você exclusivo, de intimidade pura, de exclusividade. Quer formar a tua identidade nele, quer fazer com que você de fato seja, que o teu coração de fato seja exclusivo dele. Porque esse milagre que te ocorreu não veio por causa da imagem de escultura ou da promessa que você fez ou deixou de fazer. Esse milagre que ocorreu na tua vida foi pela misericórdia, pela graça, pelo amor do nosso Deus maravilhoso. Pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E também esse milagre que você deseja e busca incessantemente virá também apenas das mãos dele. Então Ele quer que você o reconheça hoje, que você acredite no poder dele, que você peça socorro diretamente a ele, porque você tem livre acesso a isso. Você é filho de Deus, você é filho e nós temos como acesso direto a esse Deus maravilhoso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria de chamar o pastor Augusto agora para dar a opinião dele segundo esse tema, discorrer com a gente, né, falar um pouquinho, para também acrescentar as minhas palavras em nome de Jesus, né, verdade. pastor? E exclusividade é uma coisa muito séria no nosso meio hoje, porque a gente vê dentro de famílias, cada um no seu quartinho, cada um no seu mundinho, ali com o celular na mão. Eles estão vivendo uma exclusividade no mundo virtual, eles querem exclusividade, mas eles estão verdadeiramente deixando de lado a família, às vezes o marido, a esposa, o pai, a mãe, deixando passar aqueles momentos tão preciosos, né? Não sendo exclusivo da família no tempo que eles precisam. Eu não estou fazendo apologia contra o celular, por exemplo, é só um exemplo aqui de exclusividade, o que se vê comumente hoje, né? Eu vejo que eles passam horas e horas no celular, perto de outras pessoas que fazem parte do seu dia a dia, da sua família, e depois, num determinado momento, aquilo que é ilusão, as redes sociais, aquelas coisas lá, aqueles amigos fictícios, né, que só ali, através de aparelhos, eles não suprem a nossa necessidade, eles não suprem o vazio que o ser humano ele tem na alma, que somente Deus pode suprir. E muitas vezes o Senhor Deus ele supre esse vazio da nossa alma através do pai, da mãe, do esposo, do filho, da filha, né? Então, eu vejo que é um grande ardil do Satanás, por exemplo, essa obra de imagem de escultura, por exemplo. Sim. Eu acho que a pior coisa que tem para o ser humano é ele imaginar que ele está perto de Deus, estando longe. Sim. E a pior, eu estou fazendo uma correlatividade, porque eu vejo assim, porque a gente tem lá a nossa mãe, tá lá. E então, amanhã eu vou lá visitá-la. Amanhã eu vou visitar, e passou amanhã, amanhã eu abraço meu filho, amanhã eu abraço meu pai, amanhã eu abraço minha esposa, e esse amanhã pode não chegar. Mas a gente tem uma leve sensação, uma falsa, eu posso até falar de falsa sensação, de que a gente tem aquela pessoa, né? Então, a exclusividade de Deus, ele diz bem assim, olha, não é à toa que o Espírito Santo de Deus que habita em nós tem um intenso ciúme. Por que um intenso ciúme? Porque se ele habita em nós e nós o desprezamos, nós o trocamos por alguma coisa que nós mesmos criamos, uma imagem de escultura, que nós vamos na floresta, arrancamos lá uma árvore, esculpimos lá a imagem e semelhança de qualquer coisa que há nos céus e na terra e que fora criada por Deus, e ali fala, olha, esse é meu Deus. Aí com o restante da árvore, o que a gente faz? Faz um fogo para se aquecer, num frio desse, faz um fogo para se aquecer, pode colocar o fogo no forno, a lenha no forno, e assar um pão para comer, da farinha que Deus deu através
da plantação, enfim. Eu imagino que o pensamento de... Imagino que Deus deve olhar para nós, muitas vezes, deve se chatear, porque imagina que ingratidão, porque nós, seres humanos, quando fazemos algo para alguém, nós somos seres humanos e nós sentimos quando alguém é ingrato conosco. Sem dúvida, né? claro. Eu imagino, é doído demais. Eu imagino Deus, o quanto ele deve se chatear vendo que de fato foi ele que fez tal coisa na tua vida, ele que te ajudou, e ele que te fez. E a pessoa está dando a honra, glorificando outras coisas que não tem o menor sentido. Exatamente. Eu vejo que isso tudo é uma questão de raciocinar, de ter um pouco só de inteligência. Porque eu vejo assim, se você tem pessoas que convivem com você, que coabitam com você, pai, mãe, esposa, esposo, e estão ali o dia a dia te servindo, lavando tua roupa, te agraciando, às vezes orando por você, te sustentando nas suas necessidades em muitas coisas, e você ali fica o dia inteiro ali com o celular nas mãos. Só é um exemplo, só o celular. Eu uso o celular, a gente todos usamos o celular. É um meio de comunicação, amém. Mas é que um dia essas pessoas serão tiradas de nós. E nos fará muita falta, porque a rede social, quanto às imagens de escultura, é a mesma coisa, não existe. Não tem o menor fundamento. Não tem a menor... Tem gente trocando a vida verdadeira, a vida real, pela vida virtual. Sim. E isso é ruim, porque as pessoas que estão vivas em volta dessas pessoas sentem muito. Agora, que dirá Deus? Agora, lembra esses meninos lá? O mundo inteiro se reuniu em oração, o mundo inteiro se reuniu em súplicas a um Deus, um único Deus que poderia salvá-los. E de fato ele salvou. Mas olha quantos oportunistas tem ali, porque é um país que tem milhares de deuses, lá eles fazem Deus de tudo quanto é qualidade. Mas também eu vi, através de vários vídeos, pessoas fazendo cultos ao Deus vivo. Sim. Ao Deus que é vivo, verdadeiro, que habita dentro de mim, que habita dentro de você. Ora, ele habita através do Espírito Santo dele. E muitas vezes nós o desprezamos. E essas pessoas que tiram a própria vida? Sim. Essas pessoas que desprezam a vida que o próprio Deus colocou dentro deles e convive com eles. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei até a consumação de todos os séculos. Quer dizer, onde foi parar essa palavra de um Deus vivo? Não é verdade, filha? É verdade. Tem pessoas para a gente orar? Olha, eu gostaria de orar especialmente pelas pessoas que estão nos assistindo hoje. Amém. Sabe, pastor? Porque, de alguma maneira, eu sei que quem está nos assistindo hoje foi preparado de Deus para estar vendo. Com toda certeza. Não sei se você está vendo agora ao vivo, se você verá as próximas reprises. Sim. Mas eu tenho certeza que Deus ele chamará a atenção de quem Ele quer que assista esse programa, com toda certeza. E eu quero orar, nós queremos orar por você. Sim, vamos em orar. Especial, em nome de Jesus. E olha que bacana, né? É muito fácil aquela mulher do testemunho, aquilo é muito verdadeiro, aquilo é verdadeiro. É muito fácil um católico ou um budista, ou seja lá de qual religião, nós não estamos falando de deuses, de qual religião, de qual segmento ele seja, é muito fácil e é muito fácil mesmo, muito fácil, simples, eles se tornarem cristãos de fato e de verdade, porque cristão também tem um monte aí que não, de fato não são coisa nenhuma. É muito fácil. Mas agora, muito difícil é aquele que conheceu a Deus vivo e bater na porta de uma pessoa com uma imagem de escultura. Sim. Então foi toda a resposta que aquela mulher gostaria. Ela falou, sim, porque eu sei que eu estou na iminência de me tornar uma cristã, quebrar tudo isso daqui e sair fora disso aqui. Agora, um que já conhece o Senhor, eu só vou me converter se o Senhor fizer ele comprar uma imagem de escultura. Exatamente. E vier trazer para mim.
né? Sim. Porque é muito difícil, precisa de Deus realmente, precisa de Deus para abençoar. Vamos orar por este povo. Pai, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos os teus filhos e os ajude, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, a melhorar diante do Senhor, a encontrar, Deus glorioso, dentro de cada um de si, o Senhor que habita, meu Deus, com grandes e preciosos valores dentro de cada um deles, Pai. Alcança essa vida depressiva, alcança esta vida, meu Deus, desmerecida, angustiada, entristecida com os caminhos em que a sua vida tomou, meu Pai querido, e o traga para os caminhos do Senhor, como diz na tua palavra, que o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para a luz do teu amor, que é Cristo Jesus. Que o Senhor Deus tome toda esta multidão de pessoas que nos assistem nesta hora, que o Senhor os abençoe com teu poder, a tua graça e a tua misericórdia, os fazendo ressuscitar dos mortos, Senhor Deus, e os tornando, meu Deus, a vida com um coração de carne. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e agradecido ao Senhor por estes muitos e grandiosos milagres, por estes muitos e grandiosos feitos no meio do teu povo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus os abençoe, né, Deus os abençoe. Muito obrigado pela participação de vocês até aqui. Continue agora com o pastor Augusto. Um grande beijo a todos vocês e até semana que vem. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o quadro Restaurando Vidas. Até lá, não saia daí que a gente volta já. Hoje nós viemos conhecer uma empresa alemã fundada em 1851 que, com toda a sua história, tem proporcionado em um dos seus braços soluções em aquecimento através de infravermelho. Esse sistema de aquecimento por infravermelhos tem vantagens significativas em relação aos sistemas por convecção. Não requer contato com material, nem meio intermediário de transferência de calor. O tempo de resposta reduzido ao acionamento e desligamento. Aquece precisamente o local e pelo tempo necessário. São especificados de acordo com as características do material a ser aquecido. E isso proporciona uma economia de energia e aumenta a velocidade de produção. Eu quero convidar você a conhecer a Ereus Nobel Light, que fica aqui na rua Blindex, número 134, em Piraporinha, na cidade de Diadema. O telefone 11 3579 9325. Você pode entrar em contato também através do e-mail fred.baruch@ereus.com. Vem conhecer a Ereus, vai trazer muita economia para você. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Essa é a última oportunidade para você comprar o melhor da moda inverno com preço de fábrica. Fame, Feira da Moda Inverno. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Fame, no Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Hoje nós viemos conhecer uma empresa alemã fundada em 1851 que, com toda a sua história, tem proporcionado em um dos seus braços soluções em aquecimento através de infravermelho. Esse sistema de aquecimento por infravermelhos tem vantagens significativas em relação aos sistemas por convecção. Não requer contato com material, nem meio intermediário de transferência de calor. O tempo de resposta reduzido ao acionamento e desligamento. Aquece precisamente o local e pelo tempo necessário. São especificados de acordo com as características do material a ser aquecido. E isso proporciona uma economia de energia e aumenta a velocidade de produção. Eu quero convidar você a conhecer a Ereus Nobel Light, que fica aqui na rua Blindex, número 134, em Piraporinha, na cidade de Diadema. O telefone 11 3579 9325. Você pode entrar em contato também através do e-mail
fred.baruch@ereus.com. Vem conhecer a Ereus, vai trazer muita economia para você. Olá, meus amigos. O que te impede de mostrar a tua verdadeira identidade? Sejam todos bem-vindos ao quadro Restaurando Vidas. Olha que bacana o que diz a palavra do Senhor. Ela diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e o versículo 28 diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns dos seus poetas, os poetas de vocês, também somos descendência dele. O apóstolo Paulo aqui estava em Atenas. E ali ele foi, como é que eu posso te dizer? Ele foi confrontado por muitas imagens de esculturas, por muitas estátuas e poste-ídolos, todo tipo de coisas ele viu ali em Atenas. E ele ficou muito constrangido, ele falou, poxa vida, será que este povo não entende ainda que há um único Deus e que esse Deus habita dentro de cada um de nós? Ainda que ele seja invisível, ele é o Deus do sobrenatural, ele é o Deus que traz a vida a todos nós. Olha que bacana. Então, diz assim no versículo 16, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que você está tentando dizer, esse tagarela? O que esse tagarela está tentando dizer? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber de que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião de Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, porque o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores e estabelecido aos lugares exatos em que deveriam habitar. Pois bem, olha que bacana. Eu fico imaginando ali, tem pessoas que nos assistem que podem estar dizendo assim, olha, mas se não fosse aqueles mergulhadores, se não fosse aquele povo, os médicos, se não fosse aquela quantidade de profissionais ali, de fato, é óbvio, Deus sempre irá usar alguém criado pelas suas próprias mãos. Eu, você, o Senhor Deus jamais. Imagina se os meninos fossem esperar que uma imagem de escultura adentrasse a caverna para o salvar. De que maneira ela assim o faria? Pois tendo pés não anda, tendo olhos não enxerga, tendo boca não fala. Como, pois, poderiam esperar o socorro daquele que precisa ser levado em carreatas
por mãos de homens, as esculturas andando para lá e para cá. Eu fico imaginando a procissão. Se o Deus que eles servem, que eles estão adorando, precisa de homens para carregá-los. Olha, eu quero que vocês me perdoem, mas já é tempo de vocês atentarem para as Escrituras. Já é tempo de vocês perceberem ao Deus vivo que habita dentro de você. Olha só, para você ter uma ideia. Um mergulhador profissional, ele leva anos para ser um profissional. Um médico, ele leva anos para se formar na medicina. Leva anos. Outros profissionais que estiveram envolvidos no resgate daqueles meninos, leva anos para serem preparados. Agora, imagina você, se existe o bem e o mal. Quantas pessoas levam anos praticando o mal, fazendo fofoca, tentando destruir a vida das outras pessoas, usando todo tipo de droga, maquinando assaltos e roubos. Como é que eles vão matar, destruir, roubar? Como que você pode esperar socorro de uma pessoa que nunca se preparou para fazer o bem? Porque um homem que se dedicou ao mergulho, a um bombeiro, a um médico, ele está pensando em salvar vidas. Ele está pensando, assim é o pensamento do nosso Deus. Assim é o pensamento do nosso Deus. Ah, mas você pode dizer assim, olha, mas pastor, olha quantos pastores estão aí roubando, fazendo as coisas por dinheiro, só pedem dinheiro, olha o dízimo, olha a oferta. Olha, filha, se nós fôssemos olhar para aquilo que o homem faz, jamais encontraríamos ao Deus vivo que habita dentro de cada um de nós. Sabia que o Senhor Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, que é o Deus que cria a paz, mas também é o Deus que faz a guerra, que é o Deus quem faz a luz, mas também cria as trevas. Ele é Deus. E para isso nós estamos aqui, para exaltar este Senhor. Eu gostaria que você meditasse nessas palavras que você ouviu aqui neste programa. Não quero confrontar ninguém, não quero de maneira alguma denegrir a imagem de qualquer religião, muito longe disso, muito longe, mas muito distante disso tudo, porque tem povos que não falam de Deus algum, mas fazem tanto bem às pessoas, e Deus está com eles, mesmo que eles não entendam assim. Outros que dizem estar fazendo bem, mas dá com uma mão e tira com a outra, não há Deus nisso. Agora, eu não estou falando somente disso, estou falando que você é um valor muito imenso para Deus. Tem dons guardados dentro de você que precisa ser usado em favor dos teus irmãos, daqueles que coabitam com você. Se você está se vendo aprisionado pelo celular, se você está se sentindo aprisionado por sentimentos ruins, de rancor, de ódio, de angústia, saiba que Deus verdadeiramente não está em você. Ao menos Ele está por perto, mas Ele não está 100% e verdadeiramente dentro de você, porque você assim não está permitindo. Ou seja, provavelmente esteja engessado, como imagens de escultura, que tem um coração, mas todo engessado, uma coisa assim, sabe, sem vida. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela tua vida, pela tua família, que caia por terra tudo aquilo que te amarra, que caia por terra todos os ídolos, e que viva esse Deus desconhecido, que ele passe a ser conhecido por você, que Deus ele comece verdadeiramente esta obra na tua vida. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te apresento este copo com água, e juntamente com este copo com água, meu Deus, esta multidão de pessoas que oram comigo. Talvez alguns magoados, entristecidos com o que ouviram hoje, Pai. Mas a verdade é que o Senhor Deus pediu para que nós os santificássemos, para que amanhã o Senhor Deus possa fazer um grande milagre na vida deles, pois a sua glória o Senhor jamais dará a outros, Pai. O Senhor divide com os homens, mas não com imagem de escultura, Pai, e nem com religião alguma. Que o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, consagra este copo com água, porque a Ti nós o apresentamos.
a fim de que o Senhor Deus coloque poder nessas partículas, Pai, a fim de curar do câncer, a fim de curar, meu Deus, de toda inflamação, de toda dor e de todo fracasso espiritual, Pai. Que o Senhor Deus possa trazer, ao participarem desta água, sobre a vida dos teus filhos, Pai, a cura, a libertação, o poder para dissipar todas as trevas, Pai. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus, consagramos este copo com água, em o nome de Jesus. Participe deste copo com água, com muita fé. E eu vou ficando por aqui, e te espero na próxima quinta-feira, neste lugar, neste mesmo horário. Deixo vocês agora com um musical com a Lívia Gugev, e que a paz do Senhor, que excede sobre todo entendimento, ela guarde os teus sentimentos e os teus pensamentos em Cristo Jesus, aquele que habita em você. Eu te espero aqui na semana que vem. Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana. Fique com Deus. Fique também com este musical. Até lá. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Hoje nós viemos conhecer uma empresa alemã fundada em 1851, que com toda a sua história tem proporcionado em um dos seus braços soluções em aquecimento através de infravermelho. Esse sistema de aquecimento por infravermelhos tem vantagens significativas em relação aos sistemas por convecção. Não requer contato com material, nem meio intermediário de transferência de calor. O tempo de resposta reduzido ao acionamento e desligamento. Aquece precisamente o local e pelo tempo necessário. São especificados de acordo com as características do material a ser aquecido, e isso proporciona uma economia de energia e aumenta a velocidade de produção. Eu quero convidar você a conhecer a Ereus Nobel Light, que fica aqui na rua Blindex, número 134, em Piraporinha, na cidade de Diadema. O telefone 11 3579 9325. Você pode entrar em contato também através do e-mail fred.baruch@ereus.com. Vem conhecer a Ereus, vai trazer muita economia para você. Ajude-me a seguir em frente. Ajude-me a seguir sorrindo, pois no meu peito a dor e a amargura, e vejo não ter mais condição. Oh, ajude-me a seguir em frente. Ajude-me a seguir sorrindo, pois neste mundo sem paz, sem tua graça, é o que eu te peço. Concede a tua bênção aqui. Tenho esperança firme em oração, pois onde houver dois ou três, ali Deus estará com você. Ajude-me a seguir em frente. Ajude-me a seguir sorrindo, pois no meu peito a dor e a amargura, e eu não
tua presença.